Elementos de Lógica Matemática, Aula 3. Além das designações e preposições que apresentámos na secção anterior, utilizamos na linguagem matemática expressões que utilizam variáveis. Isto é, símbolos que geralmente são letras que podem ser substituídos por designações mediante determinadas regras. Por exemplo, nas expressões 2x mais 3, x mais 2 ao quadrado e x mais 2xy menos y ao quadrado, estas expressões não são propriamente designações, porque têm envolvidas variáveis que, neste caso, é o x na primeira expressão, na segunda também e na terceira são o x e o y. No entanto, transformam-se em designações sempre que se substituem as variáveis da expressão por designações. Se tomarmos, por exemplo, o x igual a 5 e o y igual a 3, as expressões anteriores vão dar origem às designações 2 vezes 5 mais 3, portanto aqui o x assumiu o valor de 5. Neste segundo caso também, no lugar do x colocou-se o 5, e no terceiro caso colocou-se no lugar do x o 5 e no lugar do y o 3. Agora sim temos o que chamamos, ou o que já chamamos, designação. De uma forma geral, denominamos por expressão designatória toda a expressão com variáveis que se converta numa designação depois de substituírem as variáveis por valores particulares. Portanto, é este o caso. Expressão designatória, toda a expressão com variáveis que se convertem numa designação depois de substituírem as variáveis por valores particulares. Os valores das variáveis por valores particulares, ou seja, depois de se particularizarem as variáveis, é assim que se costuma dizer. Devemos desde já salientar que, de uma forma geral, nem todos os valores das variáveis permitem esta transformação. Se considerarmos, por exemplo, as expressões designatórias 4 sobre x e 2 mais y sobre y menos 1, notemos que se substituirmos o x por 0 na primeira expressão, vamos obter 4 sobre 0. E na segunda vamos obter, se substituirmos o y por 1, vamos obter 3 sobre 0. E estas expressões não têm significado na matemática. Portanto, nós já sabemos que não podemos ter o zero num denominador de nenhuma fração. Em geral, uma variável de uma expressão designatória pode ser substituída por um valor qualquer pertencente a um conjunto de valores que denominamos por domínio da expressão designatória. No presente exemplo, temos que o domínio da primeira condição, 4 sobre x, vai ser r excepto 0, por qualquer número real com exceção do zero dão sentido àquela expressão, 4 sobre x, enquanto que na segunda expressão, nós temos para a variável y no domínio r excepto 1, porque todos os valores reais com exceção do 1 dão sentido àquela expressão. Portanto, temos de considerar estes dois domínios para cada uma das expressões designatórias. Dizemos que duas expressões designatórias são equivalentes, qualquer concretização das variáveis a transforma numa designação equivalente. Vamos ver um exemplo. As expressões designatórias 5x e 3x mais 2x são equivalentes, porque se substituirmos x por qualquer valor real, vamos obter sempre designações equivalentes. No entanto, 2x e x ao quadrado não são equivalentes, uma vez que apesar de substituirmos o x por 2, vamos obter na primeira expressão 2 vezes 2 que é 4, e na expressão x ao quadrado vamos obter 2 ao quadrado que é 4, portanto são ambas equivalentes a 4, elas não vão ser equivalentes porque, por exemplo, se tomarmos para x o valor 3, já não vamos ter a mesma designação, porque 2 vezes 3 vai ser 6 e 3 ao quadrado vai ser 9. Ou seja, enquanto que aqui, se fizéssemos isso para o 3, para o 20, para o 1000, por exemplo, para o 10, 5 vezes 10 é 50. 3 vezes 10 mais 2 vezes 10 é 30 mais 20, que é 50. Portanto, qualquer valor que se escolha aqui para o x transforma as expressões designatórias
portanto, numa designação equivalente. Portanto, cada concretização da variável transforma-nas numa designação equivalente. Neste caso, de 2x e x ao quadrado, essa situação já não se verifica. Chamamos expressão proposicional ou condição a toda a expressão que se transforma numa proposição depois de substituírem as variáveis por valores de um dado domínio. São exemplos de condições o 2x maior do que 3, o x ao quadrado igual a 4, o 2x menos 1 maior que x mais 4y. Neste último caso, envolve esta condição duas variáveis, que são o x e o y. Se na condição 2x mais 3 a substituição do x por 4, ou melhor, na condição 2x mais 3, a substituição do x por 4 produz a proposição verdadeira, que vai ser 2 vezes 4 maior do que 3, já que 8 é maior do que 3. Enquanto que a substituição do x por 1 resulta a proposição falsa, que é 2x ou 2 vezes 1 maior do que 3, porque 2 não é maior do que 3. Portanto, repito novamente, que chamamos de expressão proposicional, ou melhor, condição, que é o que eu costumo utilizar mais, o termo que eu costumo utilizar mais, a toda a expressão que se transforma numa proposição depois de substituírem as variáveis por valores de um dado domínio. Portanto, neste caso, temos dois exemplos. Ao substituir o x por 4 e o x por 1, obtemos no primeiro caso uma proposição verdadeira e no segundo uma proposição falsa. Chamamos conjunto de solução de uma condição ao conjunto formado por todos os valores que transformam a condição numa posição verdadeira no conjunto universo considerado. Vamos ver um exemplo. O conjunto de solução da condição x ao quadrado igual a 4 vai ser o conjunto formado por menos 2 e 2, já que são os únicos dois números que satisfazem esta igualdade. Designamos por condição universal toda a condição cujo conjunto de solução seja o conjunto universo que se esteja a considerar. Por exemplo, o conjunto de solução da condição 2x maior que menos 1 no conjunto dos números naturais vai ser o conjunto n. Portanto, é uma condição universal em n. Como segundo exemplo, consideremos x ao quadrado mais 1 maior do que 0 no conjunto universo igual a R e temos que o conjunto de solução será também R, uma vez que x ao quadrado mais 1 é sempre positivo, porque o quadrado do número já será só por si positivo ou nulo. Quando lhe acrescentamos uma unidade, asseguramos que até será maior ou igual do que 1 e, consequentemente, positivo. Designamos por condição impossível toda a condição cujo conjunto de solução seja o conjunto vazio no universo que se esteja a considerar. Vamos ver um exemplo. O conjunto de solução da condição 2x menor que menos 1 em n vai ser o conjunto vazio. Portanto, é precisamente, no exemplo anterior tínhamos 2x maior que menos 1, agora temos 2x menor que menos 1, e portanto, 2x ser menor que menos 1 é equivalente a ter x menor do que menos 1 meio, e portanto, x menor que menos 1 meio é impossível no conjunto dos números naturais n, que os números naturais n são 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Portanto, nós sabemos que neste conjunto não há números inferiores a menos 1 meio. Portanto, neste conjunto a condição 2x menor que menos 1 é impossível. No caso x quadrado igual a menos 1, também temos que o quadrado de nenhum número real, portanto, se estamos a trabalhar com o universo R, nenhum número real ao quadrado dá um número negativo. Portanto, o conjunto de solução é o conjunto vazio e, portanto, estamos perante uma condição impossível. Podemos combinar condições por meio das operações lógicas que estudámos na secção anterior e avaliar o seu valor lógico depois de concretizar as variáveis. Por exemplo, a condição 3x maior do que 1 e x mais 1 igual a 3. Portanto, estamos aqui a trabalhar com a conjunção
a conjunção de condições. Quando substituímos o x por 2, vamos obter uma posição verdadeira, porque de facto 3 vezes 2 é 6 é maior do que 1, conjugado com 2 mais 1 igual a 3, ou seja, 3 igual a 3, dá-nos uma proposição verdadeira e outra proposição verdadeira, portanto o resultado final é uma proposição verdadeira, já que os valores lógicos de ambas são valor lógico verdade. Quando o x é 4, obtemos uma posição falsa. Portanto, 3 vezes 4 dá 12, que é de facto maior do que 1, mas 4 mais 1 não é igual a 3. 4 mais 1 é 5. Portanto, proposição falsa porque temos a conjunção de condições em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Mais exemplos de condições. X maior do que 2 implica que x mais 1 é maior do que 3. A negação de x igual a 4 e x menor do que 1 é equivalente a ter x diferente de 4 ou x maior ou igual do que 1. Portanto, porque a negação do igual vai ser o diferente e da conjunção é a disjunção e do menor é o maior ou igual. Temos que x igual a 3 ou x menor do que 7 e x maior do que 4 é um outro exemplo de condições que envolvem variáveis. E temos também que a negação de x menor do que 7 ou x menor ou igual do que 8 dá simplesmente x maior ou igual que 7 e x maior do que 8. Porque a negação do menor é o maior ou igual, a negação da disjunção é uma conjunção e a negação do menor ou igual é um maior. Mais uma. A negação de x diferente de 2 e x maior do que 9. A negação de x diferente de 2 fica x igual a 2. A negação de uma conjunção fica uma disjunção. A negação de x maior do que 9 fica x menor ou igual do que 9. E para terminar, damos aqui mais um exemplo de uma condição. X maior ou igual do que 0 implica que 3x maior ou igual do que 0. Note-se que neste caso não temos nenhuma negação e por isso não é necessário simplificar. Aqui o que estamos a fazer vai ser simplesmente exemplificar uma condição. Conjunção, disjunção e negação de condições. À conjunção de condições corresponde a interseção dos respectivos conjuntos de solução. À disjunção de condições corresponde a reunião dos respectivos conjuntos de solução. E se o conjunto de solução da condição Px num dado universo U for S, então o conjunto de solução de não Px vai ser não S, ou seja, o seu complementar. Quando nós negamos uma condição, o conjunto de solução resultante vai ser o complementar do conjunto de solução da proposição original Px. Vamos prosseguir com vários exemplos para consolidar estes conceitos. Temos, portanto, que a condição x menor do que 7, conjugada com x maior do que 1, tem em R o conjunto de solução, menos infinito a 7, que é o conjunto de solução da primeira condição, intersetada com de 1 a mais infinito, que dá, evidentemente, o intervalo de 1 a 7. Temos, portanto, que à conjunção de condições vai corresponder a interseção de conjuntos. Vamos ver um segundo exemplo. A condição x menor do que 2 ou x maior ou igual a 3 tem em R o conjunto de solução de menos infinito a 2, que corresponde à condição x menor do que 2, reunido com o intervalo 3 a mais infinito. Portanto, não dá para simplificar mais este intervalo. São intervalos disjuntos. E temos que as condições x maior do que 2 e a negação de x maior ou igual a 2 têm como conjunto de solução. O primeiro caso vai ser o intervalo 2 a mais infinito e, no caso da segunda condição, da negação de x maior ou igual a 2, que nós sabemos que se pode escrever na forma x menor ou igual do que 2, fica o intervalo de menos infinito a 2. Vimos na secção anterior que podemos obter proposições a partir de uma condição Px através da substituição de x por um valor pertencente ao domínio da condição. Apresentamos nesta secção
uma outra forma que consiste na utilização do quantificador universal que se escreve, que se denota por um A invertido e que se lê qualquer que seja, através do quantificador existencial, que se escreve com um E invertido e que se lê existe pelo menos um, e também pelo quantificador de existência e unicidade, que utiliza igualmente um E invertido, mas mete-se no expoente 1, e que se pode ler existe um e um só. A proposição qualquer que seja x px, lê-se qualquer que seja x px. Esta proposição é verdadeira apenas se qualquer valor de x do universo que estiver a considerar transformar px numa proposição verdadeira. A proposição existe pelo menos um x px, portanto, a proposição escrita desta forma vai-se ler existe pelo menos um x tal que px. E vai ser verdadeira apenas se existir pelo menos um valor de um domínio que se estiver a considerar que transforme px numa proposição verdadeira. A proposição existe pelo menos um x px vai-se ler existe um e um só x tal que px. Portanto, o que eu disse há pouco pode ser corrigido dizendo existe um e um só x tal que se verifica px. E esta proposição é verdadeira se, além de existir o elemento, ele for único, que verifique que transforma a proposição, transforme px numa proposição verdadeira. Portanto, só pode haver um elemento, existe um e um só, que transforme px numa posição verdadeira. São também habituais as notações que apresento agora, que dizem que qualquer que seja x pertencente a D tal que px, existe pelo menos um x tal que px e existe pelo menos um x tal que px para indicar que x varia no domínio D. Portanto, neste caso, costumamos dizer qualquer que seja x pertencente a D. Portanto, é uma situação, é uma escrita que se usa habitualmente. A extensão das definições anteriores para condições com mais do que uma variável faz-se com facilidade. Deste modo, se considerarmos uma proposição que agora depende de x e de y, que envolve as variáveis x e y, quando escrevemos qualquer que seja x existe pelo menos um y, tal que px, portanto, lê-se como eu acabei de dizer, qualquer que seja x existe pelo menos um y, tal que p de x e y. Ou seja, o qualquer que seja, o existe pelo menos um, e estes dois pontos podem ler-se como tal que. Vamos prosseguir com vários exemplos. Primeiro exemplo. A leitura que se faz do que aqui está escrito é qualquer que seja x pertencente a R, x² é maior ou igual do que zero. E vai ser uma proposição verdadeira porque nós sabemos que todos os números reais são positivos ou nulos, todos os números reais elevados ao quadrado são positivos ou nulos. Portanto, trata-se de uma proposição claramente verdadeira. Porque é verificada para todo o x pertencente a R. Esta segunda lê-se qualquer que seja x pertencente a n, a condição x menos 3 maior do que zero. Ou seja, qualquer que seja x pertencente a n, x menos 3 é maior do que zero. Ora, vamos pensar. Aqui já diz que é uma proposição falsa, porque há números naturais que transformam a condição x menos 3 maior do que zero numa proposição falsa. Que números serão estes? Se eu considerar o x igual a 1, 1 menos 3 não é maior do que zero, porque 1 menos 3 é menos 2. Se eu considerar o x igual a 2, acontece também que 2 menos 3 não é superior a zero, porque é menos 1. Agora, se eu considerar o x igual a 10, fica 10 menos 3 maior que zero, já que 10 menos 3 é 7. No entanto, o que aqui diz é que tem que se verificar qualquer que seja o x pertencente ao conjunto n. Como não se verifica para todo o x, verifica-se
para uma infinidade deles, mas não para todos. Por exemplo, o 1 e o 2 e o 3 não satisfazem esta condição x menos 3 maior do que 0. Consideramos que a proposição é falsa. Cá está. Para o valor 2 obtemos uma proposição falsa. Portanto, basta que exista 1 para não se verificar para todos os valores. Esta condição do exemplo 3 diz que existe pelo menos um x pertencente a R, tal que x mais 2 é igual a 3. Existe pelo menos um número real, tal que x mais 2 é igual a 3. Ora, naturalmente que esta proposição é verdadeira, porque se o x for igual a 1, 1 mais 2 é, de facto, 3. Portanto, aqui a proposição pretende que exista pelo menos um x, e de facto existe. Existe, e por acaso sabemos que até só há um x, que é só 1. Portanto, o x é único. Vamos prosseguir com o exemplo 4, que nos diz que existe pelo menos um x pertencente a Q, ao conjunto de números racionais, tal que x ao quadrado é igual a 2. E vai ser uma proposição falsa, porque sabemos que as únicas soluções da condição x ao quadrado igual a 2 são menos raiz de 2 e raiz de 2, que são números irracionais e, portanto, não pertencem ao conjunto Q. Quando se afirma então que existe pelo menos um x racional, não é a verdade. No exemplo 5 temos existe um e um só x pertencente a R, tal que x ao quadrado é igual a 4. Existe um único número real, tal que x ao quadrado é igual a 4. Vai ser uma proposição falsa, porque os valores menos 2 e 2, quando se substituem na expressão, vão conduzir x ao quadrado igual a 4 numa proposição verdadeira. Portanto, x ao quadrado igual a 4 vai admitir duas soluções, que são o menos 2 e o 2, e aqui a proposição diz que tem que haver apenas um x. Isto não é verdade. Não existe apenas um x. Temos que, no exemplo 6, qualquer que seja x pertencente a R, ou seja, para todo o número real, existe pelo menos um número real y. Para todo o número real x existe pelo menos um número real y, tal que a soma de x com y é igual a 0. E temos aqui que é uma proposição verdadeira. Por que motivo? Porque nós sabemos que, dado um x qualquer, se eu tomar o y como sendo o simétrico de x, a soma de x com menos x dá 0. Por exemplo, se eu tomar o x igual a 20, o y pode ser menos 20, e 20 mais menos 20 dá 0. Ou seja, para todo o número vai haver um simétrico. Isso é sempre verdade. Para todo o x que eu considerar, o y que eu posso considerar vai ser o menos x, que é o seu simétrico, e portanto a soma de x com menos x vai dar sempre 0. Portanto, proposição verdadeira. Se trocarmos a ordem dos quantificadores, já obtemos uma situação diferente. Notemos que temos exatamente a mesma coisa, a mesma proposição, só que trocamos o qualquer que seja com o existe pelo menos um. Portanto, é rigorosamente igual à anterior, só com a troca dos quantificadores universal e existencial. E já se transforma numa posição falsa. Por que motivo? Porque o que aqui está a dizer é que existe pelo menos um y pertencente a R, tal que para todo o x real, a soma de x com o y é 0. Ou seja, existe um y que vale, que faz com que isto se verifique, que a condição se verifique, para todo o x. Portanto, isso não é verdade, porque não há nenhum número que seja simétrico dos outros todos. Por exemplo, se eu considerar o y igual a 7, não vai haver nenhum x, portanto, isto não se verifica para todo o x. Se eu, por exemplo, tomar o x como sendo menos 7 mais 7 dá 0. Fica uma posição verdadeira. Mas, no entanto, se eu tomar agora o x igual a 8, 8 mais 7 já não funciona, já não dá 0. Portanto, não há nenhum número que seja simétrico de todos os outros números. O último exemplo despertou a propriedade de que a troca de ordem dos quantificadores, que não seja do mesmo tipo, pode originar proposições com diferentes valores lógicos. Portanto, foi o que observamos, que ficaram valores lógicos distintos. Quando os quantificadores são do mesmo tipo, a alteração da sua ordem origina proposições equivalentes. Exemplos. Escrever qualquer que seja x pertencente a n e qualquer que seja y pertencente a r, x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a 0,
é equivalente a ter qualquer que seja y pertencente a R, qualquer que seja x pertencente a n, x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a zero. Portanto, notemos que o que aqui se fez foi trocar este quantificador, qualquer que seja x pertencente a n, com este qualquer que seja y pertencente a R. Portanto, trocamos a ordem e a proposição vai ficar com o mesmo valor lógico. Outro exemplo, dois quantificadores existenciais. Aqui neste primeiro caso existe pelo menos um x pertencente a n e existe pelo menos um y pertencente a R. Se nós trocarmos a ordem, passamos o existe pelo menos um y pertencente a R para o início, existe pelo menos um x pertencente a R para a segunda condição, vamos ficar com uma equivalência. Portanto, podemos trocar a ordem de quantificadores do mesmo tipo. Terminamos esta secção com o que designamos por segundas leis de De Morgan, relativas à negação de quantificadores. Dizem essas leis, a primeira delas, que a negação de qualquer que seja x px é equivalente a existe pelo menos um x, tal que não px. E a segunda lei de De Morgan, para os quantificadores, diz-nos que a negação de existe pelo menos um x, tal que px, é equivalente a qualquer que seja x, tal que não px. Portanto, é o que nos dizem as duas leis de De Morgan. Vamos ver exemplos. A negação, portanto, qualquer que seja x pertencente a R, x² maior ou igual que zero, é equivalente, de acordo com a primeira lei de De Morgan, a ter existe pelo menos um x pertencente a R, tal que x² é inferior a zero. Portanto, note-se que o qualquer que seja passou a existe pelo menos 1 e o maior ou igual que zero passou a menor do que zero. Corresponde, portanto, nesta segunda situação, à negação de px. Portanto, px é x² maior ou igual do que zero. A negação de px é x² inferior a zero. Vejamos um segundo exemplo. A negação de existe pelo menos um x pertencente a z, tal que 3x é igual a 9. Portanto, temos aqui a condição px. Temos aqui o existe pelo menos 1. E agora vai ficar qualquer que seja x pertencente a z. 3x diferente de 9. Portanto, 3x igual a 9. A sua negação é 3x diferente de 9. E fica, portanto, um exemplo de aplicação da segunda lei de De Morgan. Próxima tarefa. Recomendamos que pratique os conhecimentos que adquiriu nesta aula, resolvendo a parte correspondente da ficha de elementos de lógica matemática. Portanto, a parte correspondente à aula 3 aparece devidamente assinalada e é extremamente importante para consolidar estes conceitos todos.